Lula acaba de confessar tudo em relação ao STF. Não sei se ele esqueceu que estava sendo gravado ou se na verdade se empolgou, né? Porque estava totalmente entrepetista. Pois bem, por essa ninguém esperava. E mais, deputado federal acabou de revelar uma bomba que deixou Lula desesperado, uma das piores notícias para Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Entre outras notícias que promete incendiar Brasília, está essa que eu vou trazer agora para vocês, sobre a escala 6 por 1. Olha o que disse Adalberto Piotto, da Oeste. Atenção, Adalberto Piotto diz que PEC que põe fim à escala 6 por 1 não passa de uma medida populista da esquerda. Porque cada setor tem uma necessidade e o país já está bem maduro para decidir por setor. E as pessoas escolhem onde elas querem trabalhar. Mas vamos lá, vamos pegar um caso bem presente. O mundo quer emigrar para os Estados Unidos, onde você tem regras trabalhistas muito mais, se eu comparar, por exemplo, com a CLT, muito mais fluidas. Você tem negociação de trabalhador com patrão, ou seja, por que as pessoas querem ir para um país onde, digamos, as regras trabalhistas... Vamos comparar, tira o Brasil da equação, pega a França, na França é 35, né? Na França e os Estados Unidos. Aliás, começou a ter uma chegada de poloneses, sobretudo para a indústria de vinho francesa, a poderosa indústria de vinho francesa, porque os franceses não queriam mais colher uva. Sobretudo na região de Champagne, que é uma região mais úmida, enfim, mais fria. E aí os franceses não queriam mais trabalhar. Eu aprendi com meu professor de história lá nos anos 80 que os franceses iam colher uvas, os alunos, estudantes franceses iam colher uvas no verão. Não vão mais. Quem faz isso agora é polonês. Aliás, nem polonês, porque eles estão voltando para a Polônia, que é um país que não para de crescer na Europa. Mas veja só, eu tenho um país que hoje lidera a economia do mundo, vai voltar a ser mais poderoso ainda do que já é, e tem uma situação trabalhista, uma relação trabalhista muito mais difícil de você... É incomparável a regra da CLT. Aí, no país em que você precisa aumentar a produtividade, você precisa aumentar o ganho das pessoas, porque aqui tem demanda reprimida e as pessoas só não consomem porque elas têm pouco dinheiro, você quer mexer aonde? Na escala. E você vai tirar a liberdade das pessoas de negociar se ela quer trabalhar mais e vai impor a elas, ou seja, isso é de novo a lógica da república sindical. O sindicato decide e nesta categoria você não tem que trabalhar. É o tipo de coisa que o Brasil já não suporta mais. Isso o trabalhador consegue decidir por si próprio e cada grupo de trabalhadores de cada setor tem uma dinâmica. Pensa no shopping center, você vai para o shopping center, é isso que você quer dizer? Então você vai ter um dia a mais. Só que o shopping vai estar fechado, porque obviamente o sujeito vai trabalhar 4 dias também. Ué, tá achando que isso vai ter... não, mas vamos readequar as escalas. Não funciona assim. É muito populismo. A esquerda estava desesperada por uma pauta e jogou isso. E vamos ver. E aí, claro que você vai falar para o cidadão pouco informado, trabalha só 4 dias e folga 3. Bom, é natural que as pessoas queiram isso. Tá, mas com que condição de ganho? Na efetividade, o que ele vai ter de fato? A empresa vai conseguir suportar ou vai fechar as portas e o dono vai viver em outro lugar? Esse é o tipo de coisa que precisa ser levado em conta numa discussão madura. Agora, quando é populismo, dá nisso. Isso é populismo sindical de uma esquerda desesperada por uma pauta. É só isso, porque na essência não está se discutindo de verdade as coisas. Tá aí, né, gente? Para quem não tá sabendo, a nova pauta da esquerda é a escala 6 por 1. Para eles, as pessoas têm que trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Mas eles não pensam que muitos empresários não vão conseguir manter isso. E aí vai ter demissões, entre outras coisas. E agora, olha o que Lula acabou de confessar. Foi o que eu disse para vocês, gente. Vai chocar a muitos. Eu não sei se ele esqueceu que estava sendo gravado ou, na verdade, se empolgou entre petistas. Olhem isso. Urgente, Lula declara abertamente que o STF é a Suprema Corte dele, tal qual faz o ditador Maduro na Venezuela. Junto com a Colômbia, sabe, dizendo da nossa inquietação de você não ter uma prova do resultado eleitoral. Ele deveria ter mandado a nota para o Conselho Nacional Eleitoral, que foi criado por ele próprio, que tinha 2 membros da oposição e 3 do governo. Ele não mostrou, foi direto para a Suprema Corte. Eu não tenho o direito de ficar questionando a Suprema Corte de outro país, porque eu não quero que nenhum país questione a minha Suprema Corte, mesmo quando ela erra, mesmo quando ela faz como fez comigo, de não me deixar ser candidato em 2018. Nós fizemos uma nota junto com a Colômbia. Vocês ouviram, gente? Ele não quer
que nenhum país critique a Suprema Corte dele. Aqui ele deixou bem claro, a Suprema Corte é de Lula, mas Lula está com seus dias contados, porque segundo o deputado federal Luiz Felipe de Orleans, atenção, deputado Luiz Felipe de Orleans diz que o certo é tornar Bolsonaro elegível, pois foi uma condenação injusta. Na minha opinião, o certo é tornar o presidente Bolsonaro elegível mais uma vez. Foi uma ilegalidade em absoluta o que fizeram contra ele. Não vejo sustentação do bom senso comum e até mesmo do técnico para sustentar a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. E como povo, como cidadão, não só eu, mas como cidadania, nós irmos adiante no nosso processo eleitoral e político, ainda com grandes injustiças cometidas com um protagonista político que foi o Jair Bolsonaro, não acho que isso cabe bem. Isso não é uma evolução saudável. Agora, eu acho que, se for possível de tornar o presidente Bolsonaro elegível mais uma vez, ele tem que abraçar essa ideia de reformas. Mas quem realmente passou de todos os limites foi o ministro do STF, Dias Toffoli, né? Que vem, na verdade, anulando todas as condenações relacionadas à Lava Jato. E olha o que disse Augusto Nunes sobre isso. Ele, que é sempre preciso em sua análise, detonou com o ministro. Piotr, meu amigo, Ana, minha parceira querida, repito, imprestável é o ministro. É por decisão monocrática que ele está fazendo tudo isso. Ele decide sozinho o seguinte: para se livrar da cadeia merecidíssima, ele que está envolvido nessas maracutaias que se acumularam no governo Lula e durante o da Dilma também, ele está destruindo provas e está devolvendo dinheiro aos bandidos. É preciso... Se é que teve, né? É preciso perder a vergonha completamente para fazer uma coisa dessas. Ele está devolvendo dinheiro aos bandidos que confessaram detalhadamente os crimes que cometeram. Como foi lembrado aqui, na colaboração premiada, que é o nome correto aí da delação, o sujeito que confessa, ele precisa provar que ele está dizendo a verdade. Ele apresenta provas do crime. Não é simplesmente uma versão oral que ele repassa à justiça, não. Ele conta e prova. São criminosos confessos. Absolver um criminoso confesso já exige muita falta de vergonha. Premiá-lo com a devolução do dinheiro que foi roubado. Eles devolveram parte do dinheiro roubado. Aí é coisa de bandido. Então nós temos juízes agindo fora da lei. O Ricardo Lewandowski, premiado com o Ministério da Justiça, também agiu fora da lei. E o Toffoli não para de tomar decisões que favorecem a bandidagem, o que mostra que ele é um comparsa evitando, fazendo tudo o que é possível e que não é, para evitar que as apurações cheguem a ele, que foi um dos beneficiários da maior roubalheira da história, que é o esquema do petróleo. Realmente, né, gente? Deve ter muito mais caroço por debaixo desse segundo do que podemos imaginar. O porquê isto agora? Por que anular essas condenações? É o que disse Augusto Nunes, né? É uma forma de apagar as provas que pode chegar em peixe muito grande. Ou seja, segundo Augusto Nunes, até mesmo em Dias Toffoli, né? Mas, gente, é muito sério isso. Vocês já imaginaram? A pessoa rouba dinheiro, milhões do nosso dinheiro, do povo brasileiro. Aí é devolvido parte do dinheiro para os cofres públicos e depois é anulado e a gente tem que devolver esse dinheiro para o bandido. É surreal. É só no nosso judiciário brasileiro. Mas falando também em ministro... Olha o que disse o ministro de Lula sobre a escala 6x1. O Ministério do Trabalho se manifesta sobre a PEC que propõe o fim da escala 6x1. A pasta destacou que a medida precisa considerar as necessidades específicas de cada setor, especialmente das áreas contínuas. O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, se manifestou nesta segunda-feira sobre a discussão em torno da escala de trabalho 6x1. Nessa escala, os trabalhadores atuam por 6 dias seguidos e descansam apenas um. A pasta liderada pelo ministro Luiz Marinho defendeu a ideia de que a questão seria resolvida por meio de negociações diretas entre empregadores e empregados. Segundo a pasta, isso deve ocorrer por meio de conversações e acordos coletivos.
A proposta da mudança de escala de trabalho 6x1 ganhou visibilidade com a apresentação da PEC pela deputada Érica Hilton, do PSOL. Só podia ser do PSOL, só poderia ser da esquerda. E vocês viram, né, o que disse Adalberto Piotto? Eu concordo com ele em número e grau. E vocês, gente, vocês concordam? Se sim, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa fala polêmica de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, admitindo que a Suprema Corte é dele. Isso a gente já sabia, né? Mas ouvi da própria boca de Lula. Bom, este foi o react de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida.